Graça e paz, povo abençoado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos falar mais um pouquinho da palavra de Deus. Vamos falar mais um pouquinho da verdade. Vamos falar mais um pouquinho do que prometemos nesse canal. A verdade. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar uma retratação do vídeo anterior, a qual eu falei. Eu quero que os irmãos prestem atenção, não é para se rebelarem contra seus pastores, tá bom? Não é para vocês desobedecerem os pastores de vocês. Vocês estão numa igreja, vocês estão nas suas denominações, respeitem as regras, respeitem os seus pastores, respeitam ali as ordens que forem colocadas. Não foi isso que eu quis colocar, tá bom? Dito isso, vamos para o próximo vídeo, que antes de começar o vídeo eu já quero falar do vencedor da Bíblia. Quem foi que ganhou a Bíblia? Essa Bíblia aqui, ó. E quem foi que ganhou essa Bíblia foi a Érica Celerino. Muito bem, Érica, você foi a vencedora desta palavra maravilhosa. O seu texto foi escolhido e que Deus abençoe a sua vida. Esse prêmio é teu e depois eu entro em contato contigo para a gente entregar o seu presente, tá bom? Hoje eu gostaria de fazer um bate-papo mais tranquilo, mais leve. Eu gostaria de meditar um pouquinho com os irmãos, de falar um pouquinho em questão de campanhas. Vamos lá, o que nós achamos de campanhas? Eu queria entender o que está acontecendo nos dias de hoje. Por que se fazem tanto campanhas por prosperidade, por dinheiro, por ganância do homem? Gente, por que as igrejas estão se deixando levar por esses tipos de campanhas? Sabe, eu estava conversando com um pastor amigo meu e infelizmente as igrejas estão deixando de pregar o evangelho, estão deixando de levar a palavra de Deus, a salvação, a libertação, a cura, a restauração, e só estão envolvidos em campanhas e mais campanhas e mais campanhas. Não se ouve mais falar em campanhas de libertação, não se ouve mais falar em campanha de busca do Espírito Santo, em busca da santidade. Não se ouve mais falar em campanha de buscar o conhecimento da palavra. Uma campanha de jejum e oração pela família. Não se ouve mais isso, meus queridos. Só se ouve falar em campanha de 12 meses de campanhas, 12 dias de campanhas para 12 meses de prosperidade. 7 dias de campanha para receber a bênção no sei lá das quantas, para receber o milagre do financeiro. Só se ouve falar disso, meus irmãos. A Bíblia diz que no final dos tempos era isso que ia acontecer. E nós vamos deixar isso acontecer? Tem um rapper que eu conheço, que é o MC Ricardo MC. Muito bom esse cara, hein? E tem uma letra do rap dele que fala assim, ó: na contramão do mundo eu vou caminhar. Meus queridos, eu vou caminhar na contramão do mundo. Eu não vou seguir o sistema. Eu não vou e não aceito participar e ver igrejas perdendo o foco com esses tipos de campanhas. Vou falar para os irmãos, para as igrejas, para os pastores que estão me assistindo, tipos de campanha que eu vejo na palavra de Deus que agrada ao Senhor. Ó, veja, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele elogia as igrejas que fizeram campanha, uma espécie de campanha para ajudar os santos das igrejas. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 5. Ele fala, ele agradece, ele elogia o povo que estava ali fazendo aquelas campanhas, para poder arrecadar alimento, arrecadar recursos para ajudar os santos daquela época que estavam passando por dificuldades. Isso é legal. Uma campanha para poder arrecadar alimentos, para ajudar as pessoas necessitadas, para poder arrecadar recursos, para pagar uma dívida de um irmão que está dentro da própria igreja desempregado e não pode pagar uma conta de água, não pode pagar uma conta de luz, não pode comprar um gás, está com dificuldade para pagar o aluguel, porque agora nesse momento de crise, de pandemia, onde se pode entrar no ônibus lotado, ou pode se entrar no metrô lotado, mas não pode abrir o seu comércio para sustentar a sua família. Isso é um tipo de campanha que eu acho que seria legal, que é legal estar fazendo nas igrejas. Sabe? Tem um irmão que está ajudando uma família e ele me disse que pediu ajuda da igreja.
Sabe, a igreja daquela pessoa que está passando por dificuldade, que tem um filho passando por dificuldade, que é deficiente, pegou o Covid. Ninguém da igreja se mobilizou em ajudar essa irmã. O que acontece com o povo dessa igreja? Só olha para o próprio umbigo, é tão egoísta assim, que a ponto de se olhar para si e não conseguir enxergar a dificuldade do irmão do lado. Não seria legal fazer uma campanha para ajudar essa pessoa? Aí ele me disse, Diogo, as pessoas de fora estão se mobilizando para ajudar essa pessoa. Mas ao contrário, as pessoas que é da igreja, que era para estar ajudando, não estão ajudando. Estão olhando para o próprio umbigo, estão no egoísmo. O que está acontecendo com a igreja de hoje em dia? Quer ver um outro tipo de campanha que eu achei legal que está na Bíblia? Você vai olhar lá no livro de Esther. A rainha Esther, ela clamou ao povo que fizesse uma espécie de campanha de jejum e oração a favor do povo ali, investida do povo dela, o povo judeu, que estavam para ser mortos ali. E ela falou assim, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma semana de jejum, uma semana de oração, para que Deus abra as portas, para que Deus move a situação, para que eu consiga clamar diante do rei em favor do nosso povo. É só vocês olhar lá. Está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Aonde se vê as igrejas fazendo campanhas para abençoar a vida de alguém, clamando em favor do próprio povo. Irmãos, cadê aquelas campanhas que tinham antigamente que falam assim, ó, vamos fazer uma campanha em busca do Espírito Santo de Deus. Vamos fazer uma campanha em busca do conhecimento de Deus. Vamos fazer uma campanha para conhecer mais da palavra. Eu lembro que foi chamado de maratona, uma vigília que eu participei, foi uma campanha de 3 dias. Foram 3 dias consecutivos lendo a palavra de Deus. Começou na sexta-feira, terminou no domingo. Foi sexta, sábado e domingo. Lendo a Bíblia 24 horas. Não tinha horário marcado para a pessoa estar lá. Mas todo momento estava chegando pessoas, ficavam lá assim 1 hora, meia hora, 40 minutos e lia, só lia. Não tinha explicação, não tinha um esboço, não, era só pegando e lendo a palavra. Começou lendo o livro de Gênesis, no final da campanha, se eu não me engano, terminou quase no Novo Testamento. Foram 3 dias consecutivos, 24 horas, mais 24 horas, mais 24 horas, só lendo a Bíblia. Não se vê mais isso. Isso é busca de conhecimento. Aonde, não, irmãos, me fala, aonde que vocês vê campanha em busca do Espírito Santo, em busca de santidade? Não se ouve mais falar disso. Só se ouve campanha de dinheiro. Sabe, parece que está barganhando com Deus. Deus não é barganha, irmãos. Deus não é barganha, sabe? E as campanhas que estão acontecendo hoje, todas as campanhas você tem que dar dinheiro. Me fala um texto da Bíblia, um só me fala um, que eu retiro todas as minhas palavras. Me fala só um texto da Bíblia, a qual a pessoa teve que pagar para receber a bênção de Deus. Só um. A qual que teve que dar ali, ó, pelo menos 1 centavo ali, R$1, uma moeda da época, para receber a bênção de Deus. Não acontecia isso, meus queridos. Sabe por quê? Porque Deus, ele contempla a nossa fé. Todas as vezes que Jesus curou alguém, que Jesus salvou alguém, ele sempre falou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. É a fé, meus queridos, não é dinheiro. Dinheiro não compra a bênção. Com Deus não se barganha. Com Deus se clama a misericórdia do Senhor e pede o milagre de Deus. E Deus, por tua infinita misericórdia, vai ver a sinceridade do teu coração, vai contemplar a tua fé e você vai ser abençoado. Agora nós temos que viver fazendo campanhas em cima de campanha, envolvendo-se dinheiro, envolvendo-se barganha, e acha que está agradando a Deus? Ô meus queridos, vamos colocar a mão na consciência. A palavra do Senhor diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu estiver errado no que eu estou falando, coloque no comentário, você está errado por causa disso, disso e disso, porque a Bíblia diz assim, assim, assado. Convença-me que eu estou errado. Convença-me ao contrário.
Sabe por que eu fiz esse canal, queridos, que chama Verdade Dói? Porque eu tô cansado de eu ver mentiras em cima de mentiras em cima do altar. Eu estou cansado de a gente ir na igreja para buscar a palavra de Deus e só se ouve falar em dinheiro. Se você quer ser abençoado, você tem que dar. Se você quer ser próspero, você tem que dar. Se você não ofertar, se você não dizimar, se você não... Irmãos, as bênçãos de Deus não se conquista com dinheiro. Chega de querer enganar o povo. Chega de querer barganhar com o povo. Chega de querer falar que o povo vai ser abençoado se o povo pagar. O povo vai ser abençoado se buscar a fé, se tiver fé e buscar a bênção diante de Deus. O povo vai ser abençoado se estiver fazendo a vontade de Deus. Todas as vezes que o povo de Israel estava vivendo de acordo com a vontade de Deus, estava vivendo no centro da palavra, eles estavam sendo abençoados pelo Senhor. Todas as vezes que o povo de Israel se desviou da palavra do Senhor, se desviou do caminho, se desviou da vontade de Deus, Deus foi lá e lançou o castigo, o povo foi amaldiçoado, o povo foi castigado. Porque Deus é ruim? Não, porque Deus ama aquele povo. E da mesma forma Deus ama nós. Quando nós vivemos no centro da vontade de Deus, quando nós fizermos a vontade do Senhor, o Senhor vai nos abençoar. Não é campanha pagando-se fortunas ou até mesmo aquilo que você não pode. Irmãos, olha, eu fiquei indignado com uma pastora que se diz ser pastora. Isso para mim não é pastora. Se você não tem dinheiro para ofertar, vai lá no banco e faça um empréstimo. Mas você tem que abençoar a casa de Deus. Faça um empréstimo para você ofertar. Que pastor é esse? Que pastora é essa? Influenciando, colocando na cabeça dos irmãos que eles têm que se endividar para levar dinheiro para a igreja. Tá errado. A igreja precisa sim de suas ofertas para pagar suas contas, para pagar seu aluguel, para pagar o imposto, para pagar a água, a luz, para pagar o conforto que os irmãos merecem na hora de estar ali no templo para ouvir a palavra de Deus. Sim, tem que dar a sua oferta sim. Mas você dá aquilo que você pode. Não adianta você querer se endividar. Você colocar a tua família numa situação de dívida para poder agradar pastor, para poder agradar a pastora, para dizer, não, eu estou ofertando mais que o fulano. Olha, eu sou o que leva a maior oferta. Você acha que isso está agradando o coração de Deus? Não está não, meus queridos. Não está agradando o coração de Deus. E eu vou falar mais uma vez, se o que eu estou falando estiver errado, eu peço, por favor, encarecidamente, convença-me do contrário. Me coloca um texto bíblico, uma palavra, me dá um argumento dizendo que eu estou errado. Porque, meus queridos, eu estou cansado de ver o povo sendo enganado. Aí o povo não recebe a bênção e coloca a culpa em quem? No pastor que está lá em cima enganando o povo? Não, coloca a culpa em Deus. E Deus ainda leva a culpa. Ah, mas eu entreguei a oferta de tanto, eu fiz uma oferta de tanto, igual aconteceu comigo. Eu fui mandado embora de uma empresa, e essa empresa não me pagou meus direitos, não me pagou nada, e eu, triste, desolado, fui pedir conselho para uma bispa. E ela chegou e falou, sabe o que ela falou para mim? Olha, dá 3 vezes o seu dízimo. Você dá seu dízimo mais o dobro. E Deus vai te honrar e vai fazer você receber todos os seus direitos. Agora pergunta, eu recebi os direitos? Eu fiz o que ela falou. Porque na época eu acreditei. Eu fui um dos enganados. E eu recebi esse dinheiro? Não, até hoje eu não recebi. E a culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus. A culpa é minha. Que fui enganado, que me deixei ser enganado por uma pessoa que eu entendia que era uma pessoa de Deus, que falava aquilo que Deus estava mandando. E no final das contas, eu paguei aquilo que eu não tinha do meu bolso, porque eu fui mandado embora. Não recebi o dinheiro de volta, que ela disse que se eu fizesse, Deus ia me abençoar, ia fazer, ia acontecer. Eu não recebi. Não estou aqui criticando a fé das pessoas, estou falando o que aconteceu comigo. Se Deus mandar você ofertar, você oferta. Porque Deus ele é fiel e justo para te abençoar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus mandar, você faça. Mas é se Deus, não é se o homem. Eu não recebi até hoje o dinheiro desse processo. E eu não coloco a culpa em Deus. Porque Deus não tem nada a ver com as coisas que eu com a minha ignorância, achava que estava fazendo certo.
Aí a palavra do Senhor diz assim, ó, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eu conheci, irmãos, a verdade e estou buscando a verdade. E essa verdade que eu quero mostrar para o povo. Não se deixa enganar. Faça a campanha que vai agradar o coração de Deus. Uma campanha para ajudar o próximo. Uma campanha para ajudar o necessitado. Uma campanha para ajudar aquela pessoa que está do teu lado ali sofrendo. Agora as igrejas só estão fazendo campanhas de dinheiro, de prosperidade, de carro, de casa, de mansão, de ter prosperidade. Meu, Deus não está preocupado com isso. Chega! Deus está preocupado se você vai para o céu ou não. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta de nada. Meus queridos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só isso que eu queria falar com vocês, meus queridos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que a graça e a sabedoria do Senhor esteja sobre vocês. Que a unção do Espírito Santo seja sobre a vida de vocês. Obrigado pela oportunidade, meu Deus, de poder ter a oportunidade de falar a verdade. Mesmo que vai doer em alguns, que vivem de campanhas e de campanhas de ganhar dinheiro. Mas o que depender de mim, a campanha que nós vamos fazer é a campanha do conhecimento da palavra de Deus, é a campanha da busca do Espírito Santo, é a campanha da busca da santidade, porque sem santidade é impossível agradar a Deus. É esse tipo de campanha que eu quero para a minha vida e quero que aconteça na vida dos irmãos. Meus queridos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e não se deixem enganar por essas campanhas que vão prometer mundos e fundos para vocês e depois vocês vão só se entristecer. E por favor, não coloquem a culpa em Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso. Que Deus os abençoe, fiquem na graça e fiquem na paz do Senhor Jesus.